Olha, cafetão e prostituta, eles são astutos, muita coisa. Aqui comércio fecha e abre, porque aqui é estilo cidade cenográfica, porque eles manipulam a mente, juntamente com a Rede Globo, através dos comércios. Então é uma técnica mental, de manipulação mental, onde os próprios crimes deles são exibidos no próprio comércio. Então você vai me ver em comércios deles, em letreiro deles, se você analisar pelo subconsciente. Aí você vai ver os crimes deles contra a minha pessoa, até na própria aparência da prostituta dele, e o jeito de falar, ele está denunciando o crime dele próprio. Porque isso é uma técnica. Uma técnica, de grosso modo, falando que é mais complexo do que isso, um criminoso não comenta sobre o seu próprio crime. Ele não fala. Isso aí, nenhum criminoso comenta sobre o seu próprio crime. Principalmente para a sociedade, e nem põe os indícios do próprio crime no seu estabelecimento comercial. E aí cria uma situação de isenção para ele. Isso trabalha na mente do policial. Os indícios todos ali no letreiro não pode ser. Todos na prostituta. A vítima é Ana, e ele vai e divulga um monte de prostitutas, todas parecidas com ele. Também, se for pego, aí já era, né? Ele tem um método dificílimo, que nem Lampião acho que iria adotar esse método. É perigosíssimo esse método. Por isso que eu vi que ele mata com muita facilidade. Por muito pouco. Ele mata por muito pouco. Qualquer evidência mínima do crime dele, ele mata as 10, 15, 20 pessoas. Porque é um crime perigoso dele. Porque Lampião, ele vinha para a cidade. Lampião foi um criminoso conhecidíssimo no Brasil. Ele era o terror do país. Era o PCC da época, de década de 30, acho que década de 20, se eu não me engano. E ele cometia o crime na cidade e depois ele ia para o Cangaço, que é uma área de vegetação dificílima, com cactos, que tem muitos espinhos, árvores espinhosas, é lugar de muita seca, não tem água. E só quem é do Alto Sertão mesmo que sobrevive nesses locais. É tipo um deserto de Saara. Pior o deserto de Saara, entendeu? Ele é pior, o deserto de Saara, mas porque tem muita vegetação no Cangaço, né? Mas você tem que saber viver no Cangaço, senão morre. E Lampião e o bando dele sabiam. E os policiais não sabiam na época, muito. Tanto quanto ele, não. Tanto é que ele se safava. E ó, tempão que ele se safou. Ele cometia o delito na cidade e se metia pelo Cangaço. Como se fosse a floresta amazônica. Alguém comete um crime aqui no Rio de Janeiro, pega um avião e se embrenha lá no meio da floresta amazônica. Nunca mais vai ser achado. Cometeu o crime aqui. Entendeu? Então era assim o Lampião. Mas eu não acredito que ele fosse aderir, porque esse método de crime do cafetão, ele vem da realidade psíquica dele, que sempre conviveu com autoridades públicas. Mas ele sempre conviveu dentro do puteiro, dentro do prostíbulo. Agora, o que ele fez? Ele não pode conviver na sociedade. Mas ele está, Ana, na sociedade. Ele está na prefeitura, ele está na biblioteca, ele está na Câmara Municipal. Como ele não está na sociedade, Ana? Não, ele não está na sociedade. Ele apenas alargou as fronteiras dos prostíbulos e estendeu até a Câmara Municipal de Niterói, até a biblioteca. Ele não está na sociedade. Não sei se é porque a realidade psíquica dele é tão milenar que vocês não conseguem raciocinar, né? Ele nunca esteve na sociedade, ele não pode estar na sociedade, porque o cafetão é uma pessoa criminosa. Mas aí você diz de novo, Ana, ele está na sociedade, ele está na Câmara Municipal trabalhando lá, as prostitutas estão lá, está na prefeitura, está nas faculdades. Ana, ele está na sociedade. Não está, ele alargou a fronteira dos prostíbulos. Ele aumentou os prostíbulos e engoliu a Câmara Municipal, a prefeitura, a biblioteca, a delegacia. Ele inseriu
Ele não foi inserido na sociedade, ele inseriu a sociedade no puteiro. É muito complexo, é só para alguém que tem uma mentalidade milenar. Mas eu também sou milenar. Eu sou da família tradicional de verdade. Eu sou milenar. Ele não se inseriu na sociedade tradicional porque ele não pode, porque ele é hipócrita. Ele não pode falar de família, ele não pode falar de educação, ele não pode falar de trabalho, ele não pode falar de assunto nenhum, de religião, porque ele tem todos os erros nele. Por favor, não me fale de família, não. Se você falar de família, você é um hipócrita. Pode deixar, eu sei o que é família. Não é você que vai me dizer. Você vem de adultério e tá falando de família pra mim, o quê? Eu, hein? Tá doido? Tá maluco? Você vem de adultério pra destruir as famílias? Aí você vem falar de família pra mim? E você tá formando família? Você não tem família. Você destrói a família dos outros, aí é uma organizaçãozinha criminosa, com aparência de família. Opa! Por favor, não fale de igreja comigo, de religião não, hein? Você é cafetão. O pior pecado da Bíblia é a prostituição. Inclusive é um pecado que contamina o homem. Faz dele cúmplice da prostituta e leva ele para o inferno. Apocalipse 21, 8 diz que os que praticam imoralidade sexual herdarão o reino do lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Não vem falar de religião comigo, não. Comigo, não. Minha família é católica e religiosa, eu sei muito bem o que é isso. Ele não tem assunto na sociedade, ele não consegue travar nenhum assunto. Dentro do puteiro, falando de prostituta, ele consegue conversar com o delegado, com o juiz, com o promotor, desembargador, porque todos eles vão para o puteiro, para as tabernas. Mas fora do prostíbulo ele não tem assunto, porque qualquer assunto ele está, no mínimo, subestimando a nossa inteligência. No mínimo. Por isso que eu não converso com eles.